Olá pessoal, muito bem-vindos à parte 2, tá? Continuação desses sistemas lineares do tipo 2x2, ok? Então veja, como tu viu na parte 1 desses sistemas lineares, tá? 2x2, a gente trabalhou como solucionar o sistema, ora reconhecendo que temos um sistema de equações lineares com duas equações e duas incógnitas. Trabalhamos o método da adição para tal resolução e ele tem muito a ver com o método que vamos trabalhar bastante, chamado escalonamento em sistemas lineares 3x3, tá? E aí eu finalizei a aula dando uma palhinha sobre a interpretação geométrica e classificação de sistemas lineares 2x2, ok? E aí eu falava com vocês sobre como poderíamos pegar lá o sistema, esse aqui, ó, vou destacar aqui com o meu piloto azul, ó, tá? O sistema lá que Tina montou com aquele cartaz que vendia água de coco e sanduíches em um combo, tá? A gente pode pegar esse sistema aqui e lembrar que cada equação linear neste sistema pode ser escrita como uma função. Especificamente, lembre-se de função afim, função polinomial do primeiro grau. Se a gente pega aqui na primeira equação 3x mais 2y igual a 30 e isola y, bem como na de baixo, 2x mais y igual a 17, e isola y, eu tenho y escrito em função de x. E sempre você deve lembrar, o gráfico de uma função afim é uma reta. Vocês viram isso lá no primeiro ano. Então, o autor aqui, para poder trazer para a gente análise geométrica desse sistema aqui embaixo, estou passando meu cursor, ó, sisteminha aqui embaixo, ele pega cada equaçãozinha, escreve na forma de função, tá? Relacionando uma variável com a outra, y em função de x, beleza? Aquele yzinho, aquela sua f de x, lembra? E esboça o gráfico para cada equação dessa, tá? Ora representada no aspecto funcional. Então, ó, pegando a primeira equação aqui, 3x mais 2y igual a 30, isolando y, a gente vai ficar com 2y igual a 30 menos 3x, 2 multiplicando, vem dividindo, tá? Então, y igual a 30 menos 3x, tudo isso sobre 2. É o que ele escreve aqui pra gente, ó, ok? Como é que eu consigo construir o gráfico desta função, y em função de x? Lembre-se que se o gráfico é uma reta, porque eu tenho aqui, ó, nessa parte que eu destaco em azul, depois da igualdade, eu tenho uma expressão matemática que é polinomial do primeiro grau. O expoente da variável x identifica o grau desta expressão, tá? Sendo o maior expoente na variável x. X aparece só uma vez, o expoente dele é 1. Então, eu tenho uma expressão polinomial do primeiro grau, tá? E a representação geométrica para tal expressão é uma reta no plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano, ó, eixo y vertical, eixo x horizontal, eixo x abscissas, eixo y ordenadas. Lá no primeiro ano vocês viram isso. Mas aqui eu reforço, faço uma revisãozinha com vocês. Se a representação geométrica dessa expressão polinomial, que é do primeiro grau, é uma reta, como é que eu faço para saber em que posição ela se encontra lá no plano cartesiano, tá? Muito simples, gente. Lembra da geometria euclidiana que por uma reta eu tenho como definir muito bem dois pontos. Por dois pontos no plano, eu tenho uma única reta passando por esses dois pontos. Então, dado dois pontos no plano, posso traçar uma reta por esses pontos tranquilamente, tá? Evidentemente que dois pontos distintos. Então, se eu tenho pelo menos dois pontos, eu consigo esboçar a reta que representa essa expressão aqui, ó, polinomial. Para fazer isso é muito simples. Você experimenta valores para x e para y, tá? Orientação, procura trabalhar com zero, vai facilitar os cálculos. Se eu jogo zero em x, que y eu acho? Quando x é zero, ó, menos 3 vezes zero, zerou tudo, aí vai ficar 30 menos zero, que é o próprio 30, dividido por 2, 15. Y é 15 quando x é zero. Por isso eu tenho essa reta aqui azul, ó, a reta que ele chamou de reta R. Eu tenho essa reta azul passando onde? Ó? Onde é que ela passa aqui? Ó? No valor 15 no eixo y. Ela toca no eixo y no valor 15. E aí lembra, quando um gráfico toca em um eixo, o ponto naquele eixo vale naquele eixo o valor associado. Então y aqui vale 15. Mas quem é o x? Para saber o x, eu vou descendo. Se eu estou em y e está acima do eixo x, eu vou descendo até chegar em x, a partir do valor que está em y. E quando eu chego em x, cheguei em quem? Cheguei no valor zero.
De fato, quando x foi 0, aqui em y igual a 30 menos 3x, tudo isso sobre 2. Quando x foi 0, y 15. Então eu sei o que é, nós já sabemos que a reta que representa essa expressão, tá? 30 menos 3x sobre 2, tudo isso sobre 2, dado como igual a y, é uma reta que passa pelo ponto que tem abscissa 0, x0, e ordenada y15. E posso fazer agora o contrário também. Se y for 0, quem é o x? Se y for 0 aqui, ó, 2 passa para cá, está dividindo, vem multiplicando. Multiplico por 2 ambos os membros. Então 2 vezes 0 aqui, ó, vai zerar. Vou ficar com 0 igual a 30 menos 3x. 3x negativos para o outro lado. Então 3x positivo igual a 30. X igual a 30 sobre 3, o que dá 10. Então quando o y aqui ele é 0, eu vi que o x tem que ser 10. E realmente, ó, fica 30 menos 3 vezes 10, ficaria 30. 30 menos 30, 0. 0 dividido por 2, 0. 0 dividido por qualquer valor que não é 0, a resposta claramente sempre vai ser 0. Tá? Então, quando y foi 0, eu vi que x é 10. Tá? Então, eu sei que essa reta vai cortar o eixo x, aqui, ó. Ela corta no valor em que x é 10. Coisa linda, ok? Então, já vi o comportamento, já vi a inclinação dessa reta em azul. A reta em AR, que está aqui indicando para a gente, ó, a primeira equação linear quando com y isolado, ok? Beleza. E eu pude também perceber que esta reta, o gráfico, a interpretação geométrica dessa escrita funcional a partir da equação linear, quando eu isolo y, ela é uma reta decrescente, né? Veja, azul, ela é decrescente, ó, inclinada para a esquerda. Eu venho diminuindo. Conforme eu vou avançando em x, conforme meus xzinhos vão aumentando, os yzinhos, eles vão caindo, tá? Então, eu tenho uma noção aqui geométrica clara nessa reta azul, que é uma reta decrescente, tá? As imagens y, que são as respostas para xzinhos que eu pego e calculo y, essas imagens elas vão caindo conforme eu vá pegando mais xzinhos para frente, tá? Então, x2, x4, x6, 7, 8, 9, até chegar aqui no 10 que a gente trabalhou. Eu vou verificando, quando eu pego os xzinhos assim, os yzinhos correspondentes eles vão caindo, tá? Então, reta azul aqui decrescente. De forma análoga, a quitina fez o mesmo, tá? Pegou lá a sua segunda equação, aqui, ó. Pegou lá deixa eu destacar ela aqui para vocês, espera aí. Rapidinho, aqui, ó. Pegou lá a segunda equação linear, 2x mais y igual a 17, e isolou o y. Y isolado, 2x para outro membro. Então fica o 17 menos 2x. Ou menos 2x mais 17. Da mesma forma, coloca 0 lá em x, acha o y, depois põe 0 em y, acha o x. E vai saber por onde a reta que está associada a esta expressão polinomial, menos 2x mais 17, estará cruzando o eixo y, bem como o eixo x. E a retinha associada a esta equação linear foi essa aqui, vermelhinha, ó. Tá? Vermelhinha, que ele chamou aqui, o autor chamou de reta S, tá bem? Mais uma vez, um aspecto gráfico decrescente, é uma reta porque a expressão polinomial ela é do primeiro grau, lembra de função afim, tranquilidade. E aqui está agora, depois desse esboço para cada equação linear, o cerne da classificação desse sistema, tá? Montado por Tina, conforme a aula passada, parte 1 de sistemas lineares 2x2. Nós teremos o cerne da classificação desse sistema a partir da interpretação que nós tivemos a nível geométrico. Isto é, olha isso, se essas retas se cruzam, e vão se cruzar, obviamente, tocando em um ponto, este ponto de encontro, este ponto que é a intersecção das retas que estão associadas a cada equação linear, é a solução do sistema. Perfeito! Porque o xzinho que vai estar nesse ponto, tá? Que aqui nesse caso a gente viu respondendo o sistema que é o 4, e o yzinho que vai estar nesse ponto, que é o 9, é o xzinho e o yzinho que vale para as duas equações. Quando eu pego o x igual a 4, ponho aqui em 3x, y igual a 9, ponho aqui em 2y. Aqui embaixo, no lugar de x, onde tem 2x, ponho 4. No lugar de y, onde tem y, ponho 9. Faço a continha nos primeiros membros, bate certinho com o segundo membro de cada equação, como nós fizemos no teste da aula passada. Então,
Então faz sentido dizer que esse sistema ele possui uma única solução e, portanto, a gente chama de sistema possível porque ele tem solução e determinado porque eu consigo dizer qual é a solução. Aí você pode logo se perguntar, professor, então tem sistema que não é possível, que é impossível? Tem sim. Quando eu falar sistema possível, é aquele que tem solução, a gente consegue achar solução. E determinado? Determinado é porque eu consigo dizer, eu consigo determinar qual é a solução. A gente chama de SPD. Tá bem? Sistema possível determinado. Ou seja, quando essas retas que representam cada equação linear, elas se tocam em um ponto, elas são ditas concorrentes, R e S, tá? Neste ponto eu tenho um valor para x e para y, um par ordenado, evidentemente, que é o mesmo em cada reta, que pertence ao gráfico de cada equação, quando escrita na forma funcional, quando escrita como função, tá? Então eu vou ter um x que pertence às duas equações lineares e vou ter um y que também pertence. Portanto, eu vejo um x e um y que é comum a ambas as equações. Então é solução do sistema, porque satisfaz um conjunto de equações ali agrupadas, equações do tipo linear. Tá? Mas nem sempre é assim. Você percebeu que para esse sistema a gente não consegue achar um padrão entre os coeficientes, tanto de x quanto de y. Tá? Por exemplo, de x na primeira equação para x na segunda, de 3 para 2, a gente caiu de 3 para 2 uma unidade. Beleza. Em y, de 2y para y, também caímos uma unidade. Mas isso não quer dizer que eles guardam a mesma proporção. Porque, veja, de 2 para 3, eu teria que multiplicar 2 por 1,5. E de 1 para 2, eu teria que multiplicar 1 por 2. Ou seja, tanto x em cada equação com seus coeficientes, bem como y em cada equação com seus coeficientes, não estão simultaneamente em uma esfera, em uma configuração de proporcionalidade. Por que eu digo isso? Porque casos em que isso acontece, as retas não se cruzariam, a gente vai ver isso agora mais para baixo. Aí tem casos em que essas retas, que representam cada equação linear no seu aspecto funcional, essas retas podem também estar paralelas. E se elas estiverem paralelas, lado a lado, não vão se tocar. E se não vão se tocar, não vai ter x comum a ambas, nem y comum a ambas. Então não teria solução. É o caso que a gente vai ver quando o sistema ele é impossível. A gente não consegue dar uma solução para ele. Beleza? Observa aqui comigo, mais abaixo. Vamos lá, aqui descer um pouquinho. Ó. Então, ponto 2. Aqui o autor deste material faz o que pra gente? Vamos considerar esse sistema dado aqui. Ó. Subir um pouquinho mais, peraí, eu passei muito. Peraí. Aqui, ponto 2. Peraí, aqui, ponto 2. Veja que nesse ponto 2, nós começamos com o seguinte aspecto, com a seguinte consideração. Seja o sistema, aí dá um sistema pra gente. Tá? Já numa situação contextual, onde eu modelei, ou mesmo do ponto de vista apenas abstrato. Dá lá uma primeira equação linear, x menos 2y igual a 5. Outra equação linear, 2x menos 4y igual a 7. Tranquilidade. Se eu busco agora solucionar esse sistema, isto é, achar um x que satisfaça a equação de cima, bem como de baixo, bem como y satisfaça a equação de cima, bem como de baixo, acha um par que seja o elemento do conjunto solução para esse sistema de equações lineares 2x2. Quando eu tento fazer isso, o autor tenta fazer isso aqui embaixo, observe, ó, ele observa a primeira equação e segunda, nota que dá para a gente eliminar x, ó, se x aqui na primeira equação for também 2 vezes x, só que com sinal contrário, porque menos 2x mais 2x vai eliminar e eu conseguiria ter o y sobrando. E quando ele tem esse pensamento e faz isso, multiplica a primeira equação todinha por menos 2 vezes x vai ficar menos 2x. Menos 2 vezes menos 2y vai ficar mais 4y, menos com menos mais. Beleza. Menos 2 vezes 5, menos 10. Tranquilo. Quando eu multiplico todos os termos de uma equação, em ambos os membros eu mantive a mesma equação. Certo? Só que com quantidades maiores, mas ela tem a mesma equivalência na igualdade. Então, beleza. E aí apliquei o método da soma. Isto é, busco igualar uma variável na primeira equação com a variável na segunda equação, uma apenas, para eliminá-la e ficar com a outra achando-a. Uma vez que eu a ache, volto, substituo em uma das equações, aqui eu achei a variável e acho a outra. Como vocês viram na parte 1 de sistemas lineares 2x2. Mas na hora que ele vai somar aqui, aplicando o método da soma, o que vai acontecer? Tanto o x é eliminado, bem como o y. Fica só a parte constante depois da igualdade. Aí eu teria 0 vezes x. 0 vezes x aqui, ó. 0. Vou pegar outro aqui rapidinho. Aqui, ó.
Apareceu. Aqui ficaria 0 mais, ó, 0 vezes y. 0 também, porque mais 4y menos 4y, 0. Aí ficaria com 0 igual, olha como ficaria o resultado. 0 igual a menos 3. Isso é verdade? 0 é igual a menos 3? Não. Isso é a gente chama de absurdo. Vou colocar assim, ó. A, B, escrevendo aqui devagarzinho. Absurdo. E quando a gente cai nesse tipo de situação, fica claro dizer que se gerou um absurdo é porque o sistema ele é impossível. E você não errou nenhuma continha, fez tudo certinho, mas caiu num absurdo? Oh, meu amado, o sistema ele é impossível. Ok? Tranquilidade. Quando você vai para a interpretação geométrica de cada equação linear aqui, ó, isolou y na primeira equação, isolou y na segunda equação, esboçou a reta que representa cada análise geométrica para a equação linear dada, escrita algebricamente. Na sua representação geométrica, a gente vai perceber que elas são retas assim, ó, paralelas. Professor, como é que eu faria para esboçar? Eu expliquei no item aqui acima. Isolou y na primeira equação, depois isola y na segunda, joga 0 em x, acha y. Joga 0 em y, acha x. Já vai saber 2 pontos pelos quais a reta que representa a expressão linear x menos 2y igual a 5, por onde ela está passando. Já vai saber por onde ela passa. Tanto no eixo y quanto no eixo x. Claro, sua equação linear é escrita na forma funcional. Quando eu isolo y, ele faz isso aqui embaixo que eu acabei de falar. Eu não vou repetir porque a gente fez isso em cima, igualzinho. E aí quando eu modelo geometricamente cada equação linear, outrora escritas algebricamente, são retas que nunca vão se tocar. São retas paralelas. Então realmente não tem solução. Porque eu não vou ter um xzinho e um yzinho que ao mesmo tempo satisfaçam ambas as equações. Já que elas não se tocam em nenhum ponto, então não tem um ponto comum. Não tem um par ordenado que é comum a ambas as retas, que representam geometricamente cada equação linear. Perceberam? Então, nós dizemos que esse tipo de sistema é um sistema aqui, ó, impossível. Deixa o piloto apagar aqui bonitinho, pera aí, aqui, ó, setinha linda agora, ó, sistema impossível. E se ele é impossível, não tem que falar se ele é determinado ou não. Porque se o sistema é impossível, isso é para dizer que não tem como obter uma solução para esse sistema. Claro, aqui estamos falando do conjunto dos números reais, ok? Então, é o famoso SI, sistema impossível. Você percebeu um padrãozinho aqui? Observe, e aí lá vai a orientação, guarde essa orientação, por favor. Logo de cara, se bater o olho no sistema, é um sistema linear 2x2, que é o que estamos estudando aqui agora. Tu bateu o olho nele, já vai ter como me dizer se ele é impossível ou não. Quando é que um sistema é impossível sem que eu tenha que esboçar a parte gráfica para cada equação linear, ou sem que eu tenha que respondê-lo, isto é, busque resolvê-lo e veja que cai no absurdo. Muito simples, gente. Olhe para o sistema. Olhou? Agora, olhe para as variáveis. Tá? Olhe para ambas as variáveis, na primeira equação e na segunda equação. Como é que está na primeira? X menos 2y. Como é que está na segunda? 2x menos 4y. Você notou que a segunda parte da equação que tem as variáveis, a segunda equação, nas suas variáveis, tem coeficiente que é o dobro dos coeficientes na primeira equação? Aqui, ó. Perceba isso! Você vai fixar sua observação nos termos que são as incógnitas. Se você notar que de uma equação para outra, veja, de uma equação para outra, pode ser da primeira para a segunda, ou da segunda para a primeira, os coeficientes nas variáveis apenas. Se os coeficientes nas variáveis, ao mesmo tempo, representar uma proporcionalidade, tá, com respeito a outra equação e vice-versa, então você tem um sistema impossível. Note que os coeficientes na primeira equação, eles também podem ser ditos a metade dos coeficientes das variáveis na segunda equação. Porque aqui, quem é o coeficiente de x aqui, ó, na primeira equação? É 1. 1 é metade de 2. Quem é o coeficiente aqui de y na primeira equação? Menos 2. E menos 2 é o quê? Metade de menos 4. O coeficiente em y na segunda equação.
Isso, gente, olhando só para os termos que estão em variável, que estão postos em incógnitas, ok? Se de uma equação para outra, todos os coeficientes nas letrinhas mantêm uma mesma proporção com os coeficientes nas letrinhas da outra equação, é um sistema impossível. E nada vamos falar, veja, nada vamos falar sobre os valores que ficam numericamente postos após a igualdade, quando a gente arruma o sistema nessa modelagem, tá? Nada você fala sobre os coeficientes independentes das letrinhas, que não tem letrinha com eles, são só as constantes depois da igualdade. Para analisar se o sistema é impossível, não precisa ver se eles estão em proporção. Você vai focar nas variáveis. Tá aí a orientação, tá? Se você manter essa proporção, fica claro que ao tentar eliminar uma letrinha, a outra vai ser eliminada junta. Tá? Pela proporção que é comum entre todas as letrinhas de uma equação com todas as letrinhas da outra equação. Sistema linear 2 por 2. Eu até dei uma pincelada sobre isso, fiz um pequeno comentário no item anterior. O caso que a gente não teria solução, né? Sistema impossível, tá? E aí quando você vai colocar o conjunto solução para um sistema que é impossível, que portanto não tem solução, você escreve assim, ó, como está aqui embaixo, ó. É S maiúsculo para conjunto, evidentemente. E lembra de colocar ele igual ao conjunto vazio, tá? O símbolo aqui, ó, de conjunto vazio, ok? Aquele diagramazinho com um travessão inclinado para a direita cortando ele, tá? Uma secção transversal. Então lembra lá do teoria de conjuntos, primeiro ano, símbolo do conjunto vazio. Tá? Então o sistema é impossível, então o conjunto de solução dele é dado pelo símbolo de conjunto vazio. De fato não tem elementos ali. Tá? Guarda esse padrão de raciocínio que eu passei para vocês. Só de bater o olho nas variáveis de uma equação para outra e ver que todos os coeficientes de uma equação, tá, nas suas variáveis, estão em proporção com os coeficientes da outra equação nas variáveis, então já poderá dizer, nós já poderemos, você já poderá dizer que é um sistema impossível. Beleza? Muito bem, aqui temos mais um tipo de classificação para sistemas lineares 2 por 2 conforme a sua solução. E item 3, está acabando já a nossa aula. Vamos à última possibilidade de classificação de sistemas lineares 2 por 2. É muito simples. Se você entendeu os dois pontos anteriores, esse vai sair também com bastante tranquilidade. Bora lá. Então, ele pede para a gente, mais uma vez, considerar um sistema. Tá? Um novo sistema para a gente. Um sistema que é oriundo de uma modelagem, tranquilo. Pode ser baseado numa situação contextual ou não. Tá? E o sistema dado neste exemplo foi o seguinte. Eu tenho x mais y dando 1 e 2x mais 2y dando 2. Você já parou aqui e já observou o seguinte. Espera aí, professor. Pelo item anterior, eu estou observando que os coeficientes das variáveis, olhando para as variáveis apenas, eu estou observando que os coeficientes de uma equação para outra, todos de uma equação para outra, isto é, coeficiente de x numa equação, coeficiente de y na mesma equação, todos estão em proporção com os coeficientes da primeira equação aqui. Ou posso pensar da primeira para a segunda. Eu estou vendo que os coeficientes em x e y na segunda equação, eles são o dobro dos coeficientes em x e em y na primeira. Ou eu poderia falar que os coeficientes na primeira são metade dos coeficientes que estão nas letrinhas na segunda equação. Olhando para as variáveis, então, só para os coeficientes das variáveis de uma equação para outra, eu estou vendo que os coeficientes das letrinhas, das variáveis de uma equação para a outra, todos eles, estão na mesma proporção. Eita! É um sistema impossível, portanto, esse caso? Só não é, agora segure, só não é se também naquela parte de cada equação linear no sistema que só tem números, só não é impossível se naquela parte que só tem números, depois da igualdade, ao fim de cada equação linear, só não é impossível se também os termos constantes independentes das variáveis, se eles também estiverem em proporção de uma equação linear para outra. E aqui eles estão. Eu percebo que na segunda equação, o termo constante depois da igualdade,
ele é o dobro, tá, do termo constante que está após a igualdade na primeira equação. Ou poderia falar que o termo constante na primeira equação, depois da igualdade, o termo independente das variáveis, ele é metade, tá, do termo constante na segunda equação. E você tem que lembrar, o que é falar em proporção? É pegar o dobro, o triplo, o quádruplo, ou também pegar metade, terça parte, quarta parte, quinta parte. Tá? Estabelecer a obtenção de um novo número a partir de um anterior por meio de múltiplos, tá? Ou submúltiplos, tá bem? Pronto. Nesse caso aqui, eu não entro no sistema impossível porque também os termos constantes, tá, depois da igualdade, estão em proporção. Da segunda equação para a primeira, 2 é o dobro de 1. Ou da primeira para a segunda, 1 é metade. É a primeira metade, ou pode ser a segunda metade, enfim, mas é metade. Tá? Seja a primeira ou segunda metade, 1 é metade. Porque 1 numa metade, outro 1 na outra metade, juntando eu formo 2. Muito fácil perceber isso, então pode ser primeira ou segunda metade. E da primeira equação, no termo constante, para a segunda, 1 é metade em 2. Então também há uma relação de proporção. Uma relação de submúltiplo, tá? Se isso aconteceu, olha agora, se toda a equação, tanto nas variáveis quanto no termo constante depois da igualdade, conforme essa escrita, toda uma linha de equação está em proporção com a outra toda, tanto nas variáveis agora, tá? Bem como no termo constante, a gente vai perceber que esse sistema é um sistema possível. Ele tem solução, beleza. Só que ele é um possível indeterminado. Eu não consigo dizer a resposta é só essa. A resposta é essa. Não. Eu consigo dizer que as respostas podem ser várias. Tá? É o famoso sistema possível e indeterminado. Veja se a gente for solucionar aqui, ó. Mesma ideia, né? Método da adição. Escolho uma equação, vou buscar eliminar uma variável. Aqui eu vejo que x é o mesmo que 1x, embaixo é 2x. Então, se eu tivesse o 2x, só que negativo, eu conseguiria eliminar x e partiria para achar outra letrinha. Então, pega a primeira equação, multiplico por menos 2, multiplico a primeira equação por menos 2, tudo por menos 2, tanto um membro quanto outro membro, na igualdade, para que o equilíbrio se mantenha, para que eu ache uma equação equivalente e que não altera a anterior, porque eu fiz de um lado, o que fizemos de um lado também fizemos do outro. E aí, quando eu faço isso, ó, menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, menos 2 vezes 1, menos 2. Tá aqui ela, ó, toda bonitinha. Depois que assim procedi, vou passar um traço embaixo do sistema e somar. Método da adição. Já expliquei desde a aula passada. Para resolvermos o sistema, para solucionarmos o sistema. E aí quando eu somo, com minha intenção de eliminar a variável x, de fato eu consigo. Ó, menos 2x mais 2x eliminou a variável x. Ela foi eliminada. Tá? Menos 2x mais 2x é 2x menos 2x. Sumiu x. É 0x, beleza. Mas, aqui também aconteceu, como no item anterior. Eu acabei eliminando também a variável y. Quando você tenta eliminar uma variável e a outra vai junto, eliminada, ou vai ser sistema impossível, ou vai ser possível e indeterminado. Já fica com esse resumo aí agora, não esquece mais. Eliminou, acabou eliminando as duas. Aconteceu isso? Vamos continuar depois da igualdade. Depois da igualdade ficou como? A parte constante, só com números. Menos 2 mais 2 também zerou. Ou seja, eu fiquei com um lado dando zero igual ao outro lado dando zero. Isso é verdade. Isso não é absurdo, como no caso impossível dava. Isso é válido. Tá? E isso aqui, ó, é válido, beleza, beleza. Nenhum problema. Quem é o valor de x ou qual é o valor de y? Aí você vai perguntar o seguinte, e aí, professor, qual é? Eu vou responder, qualquer um. Porque qualquer valor de x, bem como de y, que eu multiplique por zero, já que eu tenho zero igual a zero, se eu multiplicar x do lado direito, ou lado esquerdo, x aqui à esquerda, ou lado direito, direito ou esquerdo, bem como y, vai continuar sendo zero. Então, x, qualquer que seja em um dos membros, vai receber multiplicação por zero. Do outro lado, se for x ou y, também vai ficar continuando dando zero igual a zero. Ou seja, qualquer número satisfaz. Tá? Agora, claro, qualquer número dentro dos termos do sistema. Por exemplo, olhando aqui para o nosso sistema, ó, olha para ele, volta para o original. X mais y dando 1.
2x mais 2y igual a 2. Se eu pego o x como 1 e o y como 0, a primeira equação é satisfeita, porque fica 1 mais 0 dá 1. A segunda, fica 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. Fica 2 igual a 2, também satisfeita. Agora, se eu pegar 0 em x e 1 em y, também satisfaz. Se eu pegar 2 em x e menos 1 em y, satisfaz em cima, satisfaz embaixo. Você pode fazer o teste. Aí você percebe que eu posso estar pegando pares em quaisquer valores a partir do que o sistema foi modelado. Percebeu isso? Então, meus amados, esse é o caso em que eu tenho várias soluções para o sistema. Vários xzinhos vão satisfazer ambas as equações, vários yzinhos infinitos vão satisfazer ambas as equações. Tá? Há vários yzinhos também. Tá? E por que eu posso falar infinitos? Porque eu posso achar infinitas combinações cuja soma dá 1. Infinitas combinações em que 2 vezes x mais 2 vezes y, isso dá 2. Eu dei alguns exemplos, você pode pensar em muitos outros. Certo? E o que vai acontecer, portanto? Ele tem solução? Tem. Só que ele é indeterminado. Esse é o caso, gente, que geometricamente, tanto o gráfico, tanto a reta que representa geometricamente a primeira equação linear, bem como a segunda, ambas estão no mesmo lugar no plano cartesiano. Ambas são coincidentes. É o que você verá aqui abaixo. Tá? E só destacando, ó, quando o sistema ele não é impossível e cai no possível e indeterminado, a gente chama da sigla SPI. Tá? Então você percebeu que a análise para um sistema ser do tipo, a gente reconhecer ele como do tipo SPI, é bem parecida com o SI, quando ele é impossível. Eu vou ter a relação de proporção nas variáveis, só que se eu tiver também a relação de proporção na parte constante, acabou-se. Ele é possível e indeterminado. Se eu tenho a relação de proporção só nas variáveis, de cima para baixo, de uma equação para outra, né? Em ambas as variáveis, tem a relação de proporção, mas não tenho a relação de proporção na parte constante, aí eu caio no SI. Mas se toda uma equação está em proporção com relação à outra, toda, tanto a parte variável quanto a parte constante, aí eu caio no SPI, possível e indeterminado. Tá? Veja geometricamente o que eu falei, ó. Tanto a reta R quanto a reta S, elas coincidem. Se você for lá na primeira equação aqui, ó, como destaque, vou pegar aqui o piloto rapidinho, e transformar a equação linear ali num modelo funcional. Então tá aqui, ó, x mais y igual a 1, isolo y, fico com y igual a 1 menos x. Se eu isolar x, aqui isolou x, nenhum problema, eu teria x igual a 1 menos y. Para você saber os pontos em que a reta vai cruzar eixo x, eixo y, tendo 2 pontos, eu consigo esboçar a reta. Então, quando o x for 0, quem é o y? 1. Show de bola. Quando o y for 0, setinha volta, bora setinha, vamos lá aqui rapidinho, ó. Quando o y for 0, quem é o x? 1 também. Tá? Então, quais são os pontos? Ponto 1 em y, aqui, ó, 0 em x. O outro ponto, 1 em x, 0 em y. Então, já sei que a reta que está associada a x mais y igual a 1 é uma reta decrescente que passa por 1 no eixo y e por 1 no eixo x. Tranquilidade. Agora, se eu pego lá a outra equação, qual era a outra equação? Era essa mesma, só que 2x mais... Só dobrando todo mundo, ó. 2x mais 2y. Fazer um dos mais bonitos. Fazer do início aqui, ó. Vamos ver se meu piloto vai me ajudar. Vamos lá, piloto! Então, pegando outra equação, teria 2x mais... Aqui, ó. Subir aqui o x. O 2y. E tudo dando 2. Perceba que vai ser você vai achar os mesmos pontos. Serão os mesmos pontos. Ó. Quando x for 0, que vai ser o y? 1. Quando o y agora for 0, que vai ser o x? 1 também. Porque fica 2x igual a 2. 2 dividindo, x igual a 2 sobre 2, x igual a 1. Quando y é 0. Mesma coisa quando for no caso de y sendo isolado. Então, x0 vai ficar 2y igual a 2. 2 dividindo, y igual a 2 sobre 2, que é 1. Ou seja, tanto a reta que está associada à primeira equação linear é esta, tá?
bem como a reta associada àquela segunda equação linear, 2x, vou fazer aqui devagarzinho, 2x mais 2y igual a 2, elas representam o mesmo ponto no plano cartesiano. Elas representam o mesmo deslocamento no plano cartesiano. Ou seja, elas coincidem. Se eu chamo a reta R para a primeira equação linear, se R é a reta que representa geometricamente a primeira equação linear, eu aqui posso vir e dizer que R aqui, ó, é também reta S, sendo S a letrinha que represente a equação linear 2x mais 2y igual a 2, tá? A outra equação linear que estávamos lá no sistema. Se elas coincidem, o que isso quer dizer? Todos os pontos que são de uma também são da outra. E uma reta é formada por um conjunto infinito de pontos. Então tem infinitos xzinhos, infinitos yzinhos, que são solução para o sistema. Por isso ele é possível e indeterminado. Show de bola. E aí, para fechar nossa aula, uma tabelinha com a classificação dos sistemas lineares 2x2, que depois vocês vão ver que também vai servir para sistemas lineares 3x3. Só vai aumentar um pouco o tamanho dos sistemas, tá? Então, o sistema linear 2x2 ele é classificado como ou possível, aqui ó, ou ele é possível, ou ele é impossível. Se for impossível, quer dizer o quê? Não tem solução. O impossível é que ele não tem solução. Não consigo classificá-lo quanto a uma solução, tá? E as retas aqui, que são as formações geométricas de cada equação linear, quando estas são postas em termos funcionais, elas são retas paralelas. Não vão se tocar, não vai ter ponto de intersecção, logo não tem x comum a ambas as equações e não tem y comum a ambas as equações. Show de bola. Agora, no caminho em que o sistema linear 2x2 ele é possível, tá? Ele vai ter solução. Ele tem solução. Agora, eu posso ter um possível determinado, tá? Que é quando a solução é única, eu tenho um único par, as retas elas são concorrentes, elas se cruzam em um ponto apenas. Mas eu posso ter o chama possível, que é possível, e indeterminado. Tá? O indeterminado é aquele em que as retas, que representam cada equação linear na sua forma funcional, são retas coincidentes que estão na mesma posição no plano cartesiano, que ocupam as mesmas posições no plano cartesiano. Tá? Uma está no mesmo lugar que a outra. Uma está sobreposta à outra. Nesse caso, quando o sistema é possível e indeterminado, e quando ele é possível e indeterminado, a gente vai ter infinitas soluções. Show de bola? Show de bola. E aí, para fechar essa deliciosa aula, eu lhes deixo duas questões, tá? Aqui na página... A mesma página que foi a página da sequência de exercícios da aula passada, 102, tá? Tá aqui no canto superior esquerdo. Ó, questão 11, só duas questõezinhas para esta videoaula. Parte 2 de sistemas lineares 2x2. Questão 11. Tá? Lembre que essa aula envolveu interpretação geométrica de sistemas lineares 2x2 e classificação dos sistemas quanto à sua solução. Questão 11 e a outra questão é a questão 17. Okay? Pode pausar aí, dar uma olhadinha. Responde na folha, como a gente já sabe, no caderno. Põe só a resposta, o número da questão e manda a resolução. Quem quiser copiar a pergunta junto, quem quiser copiar o enunciado da questão também pode, nenhum problema, mas só a resposta já é suficiente. Então, questões aqui, ó, a 17 e a outra a 11. E até a próxima. Cheiro!